post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Essa predisposição à adição do TDAH, a gente sabe, é um cérebro que tem uma probabilidade maior de se viciar, desde qualquer coisa, se geralmente o tabaco, pode ser a maconha, pode ser o álcool. Então, é um sinal de alerta, um paciente que já chega no consultório, doutor, fumo maconha todo dia, cigarro, tal, álcool. Se você entrar com psicoestimulante, pode ser que não seja o mais adequado nesse primeiro momento. Talvez, ou seja, esse histórico do paciente, ele já diz alguma coisa sobre como funciona o comportamento fisiológico daquele paciente, é isso? Sim, sim, exatamente, né? Isso é até aquelas pistas aí para será que não existe um TDAH motivando tudo isso, né? Um paciente tem um diagnóstico de ansiedade que não trata por nada e está a vida inteira tomando um monte de remédio e não consegue. Será que não existe um TDAH alimentando tudo isso? Então é até uma pista. Com certeza. E aí eu lhe pergunto, doutor, um TDAH que chega no seu consultório, nunca tomou medicamento psicoestimulante, está se descobrindo agora, mas já tem seus 30 anos e está viciado em algumas substâncias, como álcool, maconha. Qual que seria, na sua opinião, no seu protocolo, qual que seria uma primeira intervenção? Não entrar com psicoestimulante, tentar alguma outra coisa? Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente que seguem o TDAH descomplicado e falam assim, Yuri, todo dia eu bebo, todo dia eu tô fumando. Então, Sim. às vezes a pessoa está preocupada com isso. Ó, então vamos lá. Teve o diagnóstico de TDAH estabelecido, né? Aí a gente vai entrar até naquele critério de será que esses sintomas não são causados pelo uso da substância? Mas vamos supor que não, que ele já tivesse prejuízo há 10 anos atrás e que o uso da substância tenha só 2 anos para cá. Então não é causado pelo uso da substância. Entendi. O que o uso da substância pode estar fazendo é piorar muito, que é uma coisa que eu também tento aí usar até como motivação para que interrompa o uso da substância. E o uso agora está corrente e está em padrão de dependência. Precisa cessar. Você precisa orientar que ele tem que cessar o uso da substância, né, tratar a dependência, para que consiga tratar o problema de base. Até antes da entrada da atomoxetina no Brasil, não dava para usar estimulante, possibilidade era bupropiona e nortriptilina. A atomoxetina tem um efeito maior. Então, o que eu, neurologista, particularmente faço é encaminho para terapia, tento fazer aí o máximo de orientações comportamentais e motivacionais possíveis naquela consulta. Se existir comorbidades identificáveis, que seja depressão, ansiedade, trata. Dependendo aí, se for momento de começar, a própria atomoxetina começa e vou encaminhar para o psiquiatra. É um perfil de paciente que é o paciente que vai para o psiquiatra, né? É igual, por exemplo, o psiquiatra que está tratando TDAH e o paciente teve uma crise convulsiva, e aí ele não sabe se aquilo é, por exemplo, um efeito colateral da Ritalina ou do Venvance, e aí ele vai e fala, não, agora você vai tratar com o neurologista, porque aí o neurologista ele vai resolver se ele vai tratar epilepsia e manter tratamento de TDAH, ou se ele tira o tratamento do TDAH e vê se não existe epilepsia, se aquilo foi só uma crise induzida, né? Eu acho que bons profissionais encaram isso de uma forma muito saudável, porque assim, tem aqueles lá que vão achar que é coisa concorrência, né? Não, a doença é minha, eu quero tratar, isso é coisa do psiquiatra, isso é coisa do neurologista. Agora, bons profissionais, cara, encaram isso de uma forma muito saudável, tipo, não, isso é meu, eu ajudo até onde eu posso, vai para fulano, fulano te ajuda mais. E eu hoje tenho um trânsito de pacientes muito bons com os psiquiatras locais lá de Juiz de Fora, né? Então, assim, é um esquizofrênico que está a vida inteira acompanhando com o psiquiatra, está super bem, super estável. Começou a esquecer pra caramba, tem 2 anos, a coisa está piorando. Encaminha para mim, para um diagnóstico de Alzheimer ou de qualquer outra demência que seja, e aí a gente trabalha em conjunto, ou o psiquiatra fala que fica com você, se achar que teve uma descompensação da parte psiquiátrica, manda para mim. Tô dando um exemplo da esquizofrenia, porque é uma doença psiquiátrica, é o psiquiatra Sim, que vai tratar, sim. tá?
Mas a história desse trânsito de pacientes entre especialidades afins, isso é muito bom, cara. Eu vejo isso como sendo muito bom. Eu acho Mas a também. dependência química, essa é uma que realmente eu passo para os É psiquiatras, né? bom, faz mais sentido com a especialidade do psiquiatra, né? Sim. Vamos lá, falando um pouco de patologias associadas, tem muito assunto pra gente tocar aqui. Alzheimer. Você já chegou a mencionar que o Alzheimer não é agravado pela Ritalina, que isso seria um mito e tudo mais, né, pelos psicoestimulantes. Pelo menos foi isso que eu entendi da sua fala. Mas eu já ouvi em mais de um local, né, eu não lembro exatamente se foi num livro ou num artigo científico, que pessoas com TDAH têm uma propensão um pouco maior para desenvolver Alzheimer. Até que ponto essa afirmação está correta? Não. Ó, dentro do curso lá que eu fiz da psicogeriatria da UFMG, né, essa psiquiatria do idoso, que foi essa extensão que eu fiquei 1 ano fazendo com eles, teve até, porque tem a parte teórica, e teve até um módulo lá que era o TDAH no idoso, né, que foi super interessante. E aí, cara, o que eles apresentaram foi que se existe uma associação possível, que não está estabelecida, seria com demência por corpos de Levy, que não tem nada a ver com Alzheimer, tá? Então, assim, para Alzheimer, não. Só que a história do Alzheimer é a demência badalada, né? Então, o que é mais quando fala conhecida, né? demência é Alzheimer, quando fala idoso que esquece é Alzheimer. Ninguém sabe de Levy, de demência frontotemporal. Então, as outras causas, elas são aí secundárias, né? Embora também sejam muito comuns até. Sim. Mas aí, se existe associação, é aí com Levy. Agora, voltando ao Alzheimer. Todo mundo fala de Alzheimer. E aí começa a vir aquele monte de coisa de lítio diminui chance de Alzheimer. Você não tem nada, você vai usar lítio ao longo da vida para diminuir chance de Alzheimer. Fica aqueles estudos que não tem muito pé nem cabeça, não tem muita aplicação clínica, né? Aí, esse estudo numa população de bipolar, que teria chance maior de aumento de demência no futuro, faz sentido quando você pensa, vou usar lítio ou vou usar quetiapina, ácido valproico, né? Talvez faça. Só que aí a pessoa começa a extrapolar isso populacionalmente. Então, vira post de Instagram. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição.